Maranata, queridos irmãos, hoje teremos uma meditação muito importante. A nossa meditação hoje é: apressa-te, o sábado chegou. Essa será a nossa meditação. E quero desejar a ti um feliz sábado. Vamos inclinar nossos rostos para uma oração. Senhor Deus que habita nas alturas, te damos graças e te louvamos, porque o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e descansou no sétimo dia, para nos servir de exemplo. Te agradecemos e te louvamos pelo esse ensinamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, o sábado tem as suas origens com o próprio Deus. Deus fez a terra e o céu em 6 dias e descansou no sétimo dia. A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 1 a verso 3, que Deus fez a terra em 6 dias, ele descansou, santificou e declarou santo. Agora, quando Deus descansa no sábado, não é porque Deus estava cansado. Era para servir de exemplo a quem? Adão e Eva. Mas não somente Adão e Eva, mas também em todas as gerações que existiriam aqui no planeta Terra. Então Deus nos deu um exemplo, ele descansou. E Deus, quando ele criou o céu e a terra e plantou um jardim, ele colocou Adão e Eva para que eles possam cuidar e cultivar. Adão e Eva não deveriam ficar ociosos no jardim. Eles deveriam trabalhar. Mas no sétimo dia, eles deveriam descansar e louvar a Deus, seguindo o exemplo que Deus lhes deu. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 20, versos 2, diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz dele um povo santo. Então Deus nos concedeu o sábado como um sinal. O sábado é um sinal, é a marca de Deus. E o sábado nos separa do mundo, nos faz nós entendermos que nós somos um povo santo, separado do mundanismo para Deus. E no livro de Ezequiel, versos 20, diz o seguinte: santifiquem os meus sábados, para que ele seja um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então o livro de Ezequiel diz que nós devemos santificar o sábado, porque o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E o sábado nos faz entender quem é o verdadeiro Deus. A guarda do sábado nos mostra qual é o Deus que nós estamos a adorar. Que nós adoramos o Deus que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Então, Satanás odeia tanto o sábado, porque o sábado nos revela quem é o verdadeiro Deus. No mundo que as pessoas adoram vários deuses, mas o sábado nos mostra quem é o verdadeiro Deus. O sábado é que faz cair por terra todas as teorias satânicas que as escolas ensinam. A teoria da evolução, que o homem existiu através do macaco, que o mundo existiu através da teoria do Big Bang. Então, o sábado faz cair por terra todas essas teorias satânicas. Então, Satanás sabe muito bem disso. É por isso que ele odeia o sábado. Então, o sábado nos aponta quem é o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, ele trabalhava, ele fabricava tenda. Ele tinha seu ministério de sustento próprio. Ele fabricava tendas, ele supria as necessidades do seu ministério. Mas mesmo assim, ele descansava no sábado. Isso nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 18, do versos 1 até versos 3. O apóstolo Paulo fabricava tenda, mas ele tinha o costume de descansar no sábado, seguindo o exemplo do próprio Cristo. No livro de Lucas, capítulo 4, versos 16 e o versos 31, nos mostra que era costume de Jesus Cristo guardar o sábado. Não só, Jesus Cristo também nos ensinou no livro de Marcos, capítulo 2, versos 27, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus Cristo nos deu um exemplo, guardando o sábado. Ele nos ensinou que o sábado está para beneficiar o próprio homem. Então hoje nós devemos guardar o sábado conforme a Bíblia nos ensina, conforme Deus nos ensinou no livro de Êxodo capítulo 20, dos versos 8 até o verso 11. Deus nos ensinou como que nós devemos guardar o sábado.
Quando nós guardamos o sábado de acordo com a Bíblia, nós estamos a honrar a Deus. Quando nós trabalhamos 6 dias e descansamos no 7º dia, nós estamos a honrar a Deus. Esse dia deve ser dedicado ao quê? À oração, à adoração, ao evangelismo, ao fazer o bem para o próximo, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Mas quando nós não guardamos o sábado conforme Deus nos ensinou, nós estamos a desonrar a Deus. Mas infelizmente hoje Deus é desonrado pela transgressão do sábado. Mulheres que seguiam Jesus, elas nos deram um bom exemplo para os nossos dias hoje. Quando nós vamos para o livro de Lucas, Lucas capítulo 23, dos versos 54 ao 56, nós encontramos um belo exemplo que as mulheres que eram seguidoras de Jesus Cristo que nos dão nos dias de hoje. Lucas 23, versos 54 a 56, diz o seguinte: Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa, prepararam perfume e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Então, as mulheres, muito tristes, muito cansadas, muito desanimada, muito desapontada, porque o seu amado Jesus Cristo havia sido crucificado e morto. Então, elas acompanharam tudo e viram Jesus Cristo a ser colocado no sepulcro e descansaram, conforme o mandamento. Então, eles se apressaram em fazer tudo isso, em preparar as especiarias, os perfumes, e descansaram em obediência ao mandamento. Então, elas nos deram o exemplo hoje. Elas se apressaram em obedecer à lei de Deus, mas infelizmente hoje as pessoas não se apressam para preparar o sábado. Mas infelizmente hoje as pessoas não se apressam para guardar o sábado conforme está escrito na Bíblia. As pessoas hoje têm coragem no próprio sábado comprar, vender, falar o que não devem falar, tratar assuntos de negócio. O povo de Deus, mesmo sabendo que esse dia é um dia santo, infelizmente desonra a Deus, não guardando o sábado como deve ser. Sendo assim, está sendo pedra de tropeço para as pessoas ao seu redor. Então Deus hoje nos convida a nós guardarmos esse dia e a santificarmos esse dia conforme está escrito na palavra de Deus. Assim nós estaremos a honrar o próprio Deus. Mas infelizmente hoje, nas famílias do povo advento, infelizmente poucas famílias hoje fazem abertura do sábado. Poucas famílias hoje fazem culto semanal, durante a semana fazem culto familiar. Então nós devemos restaurar o altar quebrado. Não só devemos ter o culto semanal, mas também nós devemos ter a abertura do sábado. É muito triste, querido irmão, vendo famílias adventistas, pôr do sol da sexta-feira, estarem preocupados em comprar, vender, tratar assuntos de negócio, tratar assuntos escolares, falar o que não devem falar. As pessoas já não dão as boas-vindas o sábado, não fazem culto familiar. Isso é muito triste, mas Deus nos convida hoje a mudarmos de atitude, a guardarmos o sábado conforme o mandamento nos diz. Se nós não guardarmos o sábado, como está escrito na Bíblia, nós não iremos receber o selo de Deus. E ninguém poderá receber o selo de Deus se não guardar o sábado conforme está escrito na Bíblia. Se não obedecemos toda a lei. O sábado é o selo de Deus, é a marca de Deus. Então, uma das coisas que nos diferencia com o mundo é a obediência do sábado. Porque o simples fato de nós guardarmos o sábado, estamos a reconhecer que nós adoramos o verdadeiro Deus que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que nele há. Agora, Deus, no livro de Isaías 56, verso 6, diz o seguinte: Feliz é aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profanar e vigia sua mão para não cometer nenhum mal. Então Deus diz que bem-aventurado o homem que guarda o sábado. Ou seja, feliz é o homem que guarda o sábado, que desvia os seus pés
de cometer o mal no sábado. Ou seja, que desvia seus pés de transgredir o sábado. Então, se nós queremos ser felizes na nossa vida, nós devemos obedecer a Deus. Devemos adorar a Deus com toda a santidade. Então, feliz é o homem que guarda o sábado. Infelizmente, muitos hoje andam tristes, andam para baixo. Por quê? Não guardam o sábado como deve ser. Andam subcarregados. Até no próprio sábado. Por quê? Não guardam o sábado como deve ser. Mas a Bíblia aqui nos diz o quê? Feliz é aquele que age assim. O homem que nisso permanece firme. O homem que permanece firme em o quê? É observar o quê? O sábado. Para não o profanar. Para não profanar. Não, esse homem será feliz. E no próprio livro de Isaías, capítulo 58, versos 13, diz o seguinte: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delicioso o sábado, honroso o santo dia do Senhor, e se honrar, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidade, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueterá com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então Deus aqui nos promete várias bênçãos se nós guardarmos o sábado. Uma das bênçãos que nós vemos aqui é que nós seremos o quê? Felizes, não é? Mas nós não devemos guardar o sábado por causa das bênçãos, mas nós devemos guardar o sábado como um reconhecimento de que Deus é Deus. Nós não devemos só buscar a Deus por causa das bênçãos. Nós devemos buscar a Deus porque Ele merece, porque Ele é o nosso Criador. Ele é que fez o céu e a terra, o mar. E Ele nos amou primeiro. Então, hoje quero te convidar, querida irmã, nessa meditação, a voltar a guardar o sábado como deve ser. Eu não sei se o irmão era muito zeloso na guarda do sábado, mas agora se encontra num estado liberal, que já compra no sábado, já cozinha no sábado, já vende no sábado. Eu não sei em que estado o irmão se encontra. Se fala futilmente no sábado. Quero te convidar, querida irmã, a voltarmos a guardar o sábado como está escrito na Bíblia. Porque o sábado é a marca, é o selo de Deus. Então é o convite que eu quero deixar através dessa meditação. Vamos seguir o próprio exemplo de Deus. Vamos trabalhar 6 dias, vamos descansar no 7º dia e vamos adorar a Deus, porque Ele merece. Então, desde já quero terminar aqui com a minha meditação e quero te convidar mais uma vez para inclinar o teu rosto para uma oração. Quero também te convidar para se inscrever no canal A Voz do Atalaia e colocar like para que esse vídeo possa ser divulgado e mais pessoas possam ver essa meditação e mais pessoas possam ser transformadas. Oremos. Senhor Deus que habita nas alturas, te louvamos e te adoramos. Queremos te pedir perdão, Senhor Deus, por várias vezes que nós transgredimos o 4º mandamento, por várias vezes que nós fizemos o que nós não deveríamos fazer no santo sábado. Te pedimos perdão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.